Bora falar agora sobre o novo patrocinador do Clube Atlético Mineiro. O Galo deixou vazar a notícia de que já fechou com uma nova casa de apostas esportivas. A Betano não fica para 2025 e o negócio foi extremamente positivo. O Galo, que hoje tem 18 milhões de reais fixos com a Betano, pode chegar até 60 milhões de reais na próxima temporada. O Atlético não confirmou se há bônus nesses 60 milhões de reais. Uma fonte atleticana chegou a me dizer que esse valor engloba uma série de pequenos prêmios que estão atrelados à performance da parceria. De qualquer forma, é o Atlético se colocando num status completamente diferente. Com os 18 milhões da Betano, o Galo tinha apenas a 13ª colocação no ranking dos maiores patrocínios do país. Com 60 milhões brutos, ou ainda que sejam 40 milhões fixos e mais 20 em bônus, o Atlético já salta para 6º ou 4º lugar. Vai depender muito dessa condição do bônus. Estou tentando confirmar para vocês para trazer mais detalhes. Só para lembrar, o rival do Atlético, o Cruzeiro, tem um acordo com a Betfair que lhe garante no próximo ano 43 milhões de reais fixos, além de 20 milhões de reais em bônus. O seguinte, turma, nesta segunda-feira a gente segue, nas apurações sobre quem será o treinador do Galo para 2025, avaliando também, claro, o departamento de futebol, algumas opções para recompor, melhor dizendo, esse elenco, até porque o Galo perdeu alguns atletas e pensando principalmente no sistema ofensivo, no ataque do Galo, a gente entrou em contato, a apuração minha e do Henrique André, com o empresário do Coelho, do Atlético Paranaense. É um jogador versátil, que é um meio atacante, mas atua também como ponta. O Coelho, que chegou no Brasil em 2020, veio para o Red Bull Bragantino, depois que saiu do Atlético Tucumã da Argentina, e depois foi para o Atlético Paranaense em 2022. O Atlético teria feito uma consulta pelo Tomás Coelho do Atlético Paranaense, é um jogador jovem de apenas 24 anos e que tem vínculo com o Furacão até dezembro de 2025. O Atlético Paranaense que caiu para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro e está passando por uma reformulação, não só no departamento de futebol, mas pensando também em termos de contas, porque o faturamento na Série B do Campeonato Brasileiro, fatalmente, ele é menor do que uma 1ª divisão do nosso futebol. Então, o Coelho sendo sondado pelo Galo, para ser uma opção aí para o ataque do Atlético, e tem outros clubes que também se interessam pelo Coelho, em conversa com esse empresário, falou que o Vasco e o Grêmio também têm um interesse na contratação do jogador. Foi um dos principais atletas do Atlético Paranaense, apesar do rebaixamento, disputou 61 jogos, fez 5 gols e deu 13 assistências. Então nós estamos falando do Coelho no Atlético, e o Cruzeiro buscou um agora do Atlético Paranaense também, o Christian. É aquela velha história. Quem cai é o torcedor, quem cai é o clube. O jogador, meu filho, no dia seguinte a malinha dele tá pronta, ele tá indo embora. Lamentavelmente, é o que acontece. O atleta rebaixado, ele não tá nem aí com nada, vai embora, junta as coisas e segue a vida. Vamos dar mais notícias do Galo aí. Bom, ainda falando sobre consultas, sondagens, especulações no mercado da bola, na semana passada, 2 nomes, jogadores que pertencem ao Santos, surgiram, na mídia, como se o Atlético tivesse um interesse por esses atletas. São eles: o Lucas Barbosa, que é um meio-campista, que se destacou no Juventude, e também o Guilherme, aquele atacante que passou pelo Fortaleza, tá no Santos e que inclusive na Sul-Americana deu um show contra o América no jogo da Sul-Americana. Nós, da Itatiaia, batemos um papo com uma fonte dentro do Santos Futebol Clube que falou sobre os 2 jogadores, explicando, essa situação do Lucas Barbosa. Essa fonte disse que não teve proposta do Galo, mas houve uma consulta do Cruzeiro. Só que o atleta será negociado com o Red Bull, com o Bragantino. E sobre o Guilherme, o atacante, não houve contato por parte do Atlético, mas sim do Atlético Paranaense. O atleta, que já subiu da Série B para a Série A com o Grêmio, teve nessa campanha do Santos, ele não tem interesse em voltar a disputar a 2ª divisão no Atlético Paranaense. Não quer ir para o Atlético Paranaense, mas também não houve essa consulta por parte do Atlético pelo atacante Guilherme, viu, João? Ô Edu, qual a sua opinião sobre ele? 2 jogadores de composição de elenco também. O Guilherme faz o lado esquerdo, é bom jogador, mas não vejo como solução de problema para o Atlético, mas sim como solução para equilibrar elenco. E o Lucas Barbosa a mesma coisa. Só que o setor do Lucas tem Palácios e Alisson. O Lucas fez um campeonato muito bom pelo Juventude. Aí tem que
equilibrar. Às vezes sai o Palácios, ou sai o Alisson, você traz o Lucas, jogador mais experiente, mas vejo todos esses dois nomes como solução para dar equilíbrio ao elenco, jogadores de elenco, não para chegar e vestir camisa de titular. Eu me lembro muito do nosso querido Emanuel Carneiro, nessa época ele diria que tá faltando aquele sabiá, né? Sabiá que ele falava? Era sabiá ou... Não sei se era sabiá, se era canarinho belga. Canarinho belga. Era a bala de prata e o canarinho belga. Aquela bala de prata, né? Então... Isso aí tão longe de ser a bala de prata e o canarinho belga. Canarinho tá faltando, belga, né? O torcedor do Galo tá nessa expectativa. E precisa, né, João? Precisa. Até falava agora há pouco na turma do bate-bola, acho que tem muita gente com uma mentalidade um pouco errada do que aconteceu. Se continuar com esse time aí, vai brigar para não cair de novo. O Atlético não brigou para não cair por causa do time. O Atlético largou o campeonato brasileiro. Exatamente isso, tem que saber separar as coisas. Se o Atlético tivesse jogado o brasileiro com um time que foi finalista da Libertadores da Copa do Brasil, não teria passado nem perto desse susto. E essa é a grande crítica que eu tenho à questão do Milito, sabe? Apesar das dificuldades, esse elenco do Atlético tinha obrigação num campeonato brasileiro com 8 classificados para Libertadores, está classificado para Libertadores, Edu. Tinha que ter classificado para Libertadores. O torcedor tem que ter em mente que não brigou para não cair por causa do time, é por conta do que aconteceu na temporada e do Campeonato Brasileiro jogado com time misto ou reserva. Isso deixa claro que o Atlético tem um bom time, mas que teve um elenco muito desequilibrado e por isso precisa fazer um bom mercado para fortalecer o time e, consequentemente, equilibrar o elenco. Ô Rafa, passa a régua nas notícias do Galo. Saiu o ranking atualizado da Conmebol e o Galo subiu 7 posições no ranking da próxima temporada. O Galo estava na 14ª colocação e com a campanha de vice-campeão da Libertadores subiu para o 7º posto. Figura atrás do River Plate, do Palmeiras, do Boca Juniors, do Flamengo, do Peñarol e do Nacional do Uruguai. Lembrando que o Galo vai ter que se valer desse ranking na disputa da Sul-Americana, porque não se classificou para a Libertadores. É isso aí, então, torcedor atleticano. Quero a sua opinião aí nos comentários sobre essa movimentação que o Galo pode estar fazendo para a próxima temporada, em busca do atacante Coelho do Atlético Paranaense para reforçar o seu ataque, né? Lembrando que o Atlético Mineiro já tem um desfalque muito importante para a próxima temporada, que é a lesão que o Paulinho sofreu, né? Isso aí vai atrapalhar muito o Atlético. O jogador ficará aí por fora de combate no mínimo 4 meses. Então o Atlético precisa reforçar para aquele setor ali, para trazer um jogador de velocidade que atua pelas pontas. O Atlético vê aí talvez a possibilidade de contratar Coelho para jogar neste setor. O Atlético também, né, surgiu a sondagem aí de Lucas Barbosa e também o Guilherme, né, jogadores do Santos, um que atuou pelo Fortaleza e o outro que atuou pela equipe do Juventude, né? O Lucas Barbosa, eu acho até interessante a contratação dele, mas segundo fontes aí da Rádio Itatiaia, o Atlético Mineiro não procurou contratar o jogador. E o outro, o Guilherme, foi procurado pelo outro Atlético, né? Pelo Atlético Paranaense, mas o jogador não tem a intenção de disputar mais uma segunda divisão, né? E jogando pela equipe do Atlético Paranaense. Ele quer jogar a primeira divisão, mas o Atlético Mineiro até então não tem sondagens pelo jogador. E pelo Lucas Barbosa, pelo que ele apresentou atuando pela equipe do Juventude, eu acho que seria uma contratação interessante para a gente ver aí com a camisa do Galo na próxima temporada. Deixa sua opinião aí nos comentários para a gente ver e debater sobre essa situação no Atlético Mineiro. Valeu, muito obrigado, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, compartilha o vídeo e deixa aquele like aí para a gente estar trazendo as notícias atualizadas para você do Galo. Valeu!